Estamos voltando aí, galera. Instagram corta. Vamos que vamos. Esperar a galera voltar aí. O tópico é massa também, viu? Importante a gente entender. Importante a gente entender no detalhe isso aí, viu? Vamos colocar o Vitor na live, hein? Fala, Vitor. Voltamos. Vamos dar um tempinho pra galera entrar? Marconi tá falando que tem pinga aí na Tem nossa pinga. garrafa. Eu vou pegar um pouco de pinga. Vai conversando com a galera aí É, que eu já volto em um é minuto. essência aqui, não é pinga não, Marconi. Vamos ver se tem mais perguntas aí. E aí, Marconi, e aquele gol vai ficar pronto quando? Bora. Então vamos lá. Galera aí mandando joinha. Show de bola. Então, o exemplo que eu estava dando era o seguinte. Ó, Alto Total Service aí, forte abraço. Já conheci a estrutura deles. Uma vez a gente foi fazer um Honda K20. A gente usou o dinamômetro aí. Forte abraço aí. E faz tempo isso aí, hein? Daí assim, ó. Então vamos lá. PWE. Então, antes da gente abordar, agora parece uma pinguinha mesmo, ó. Antes da gente, para a gente entender esse lance da frequência, isso é algo que confunde muito a galera. Daí o cara olha, putz, 20 Hz, 40 Hz, 2000 Hz, o que significa isso? Então, o caminho intuitivo de se entender isso é justamente a gente olhar dessa maneira. No exemplo aqui da ventoinha, eu falei que eu ligo e desligo, mas não falei o tempo que eu ligo, nem o tempo que desligo. Eu só falei que é igual. Uhum, E daí eu tinha 50% de ciclo ativo ou 50% de duty cycle, beleza? certo. E eu dei esses dois exemplos bem discrepantes para a galera entender por que esse tempo é importante. Se eu quiser acionar com um tempo muito curto, como por exemplo 0,1 milissegundos, ou seja, ligo por 0,1 milissegundos, desligo por 0,1, ligo por 0,1, desligo por 0,1, se eu tiver com uma ventoinha, cara, a ventoinha não vai nem girar, Uhum, certo? E do mesmo jeito, se eu pegar e deixar ela ligada por 3 segundos, desligar por 3 segundos, ligar por 3 segundos, o que vai acontecer? A ventoinha vai ligar e desligar. Ela não vai funcionar numa uhum, velocidade menor. sim. Então, cada sistema tem a sua frequência ideal. Perfeito? Cada sistema tem a sua frequência ideal. Então, por exemplo, quando eu trabalhava na ProTune, eu lembro que a galera usava 20 Hz. Ah, a válvula de boost control é 20 Hz. Só que eu sou um cara meio. Eu não gosto de não entender as coisas. Eu falo assim, tá, mas 20 Hz por quê? Por quê, né? Por quê? Daí eu vou contar o que eu fiz. Eu peguei, eu montei uma wastegate numa bancada, wastegate com as mangueirinhas e testei 3 válvulas solenoides, certo? E eu Certo. alimentava essa válvula solenoide com a pressão direto e tinha um compressor na oficina, certo? Então eu colocava Uhum, pressão ali de ar ali, eu regulava a pressão para trabalhar ali na faixa ali de um motor. Então eu trabalhei, fiz testes, se eu não me engano, com 1 kg a 3 quilos, de 1 a certo. 3 bar, beleza? E daí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, quando eu vario o meu duty cycle, eu vario a minha vazão da válvula, certo? Uhum. Mas mas a vazão da válvula eu não consigo medir. O que eu quero no final das contas? Alterar o quê?
Abriu o wastegate, né? E quero alterar a pressão na wastegate. Então, o que que eu fiz? Olha só que massa. Depois eu posso procurar para ver se eu compartilho isso aí com a galera. Eu fiz um estudo da seguinte maneira. Eu coloquei um sensor de pressão para medir a pressão na wastegate e fui vendo como variava essa pressão em função do meu duty cycle e da minha frequência. Então eu fiz um teste de 20 a 40 Hz, variando de 5 em 5 Hz, e então, para a galera entender, coloquei 20 Hz, coloquei 0% de duty cycle, medi a pressão, obviamente estava com a pressão ambiente, e daí eu ia aumentando de 5 em 5%, ia medindo a pressão. E depois eu fiz isso a 20 Hz, depois eu fiz a 25, depois eu fiz isso a 30, depois a 35 e a 40. E daí eu consegui entender o seguinte, que você tem uma frequência ideal de trabalho para cada dispositivo. Você está usando uma válvula, o control é uma, outra é outra. Isso depende das características mecânicas e elétricas do seu dispositivo. Perfeito? Sim. Qual que é a frequência ideal? Aí depende. O que que acontece quando você varia frequências e duty cycles? Quando você está numa frequência muito alta, pensa comigo o seguinte, estou numa frequência muito alta. Quando eu coloco 10% na válvula, o Certo. que significa 10%? Significa isso aqui, ó, que o meu tempo que eu deixo ela ligada, dividido pelo meu período, que é o que? Tempo de ligado mais desligado, ou seja, T1 Uhum. mais T-off, é igual a 10%. Perfeito? Certo. Quando eu coloco uma frequência muito alta, você tem uma seguinte relação, tá? Frequência é o inverso do período, certo? Então, Beleza. quando a gente tá trabalhando, por exemplo, se o meu período é 0,1 segundos, só para a galera entender, a minha frequência é 10 Hz. Essa é a relação, Uhum. beleza? O que que Certo. acontece? Se eu aumento muito a minha frequência, tá? O que que acontece? Quanto maior a frequência, menor o período. E se menor o período, menor esse tempo ainda. Então, ele fica com uma frequência muito alta. O meu tempo ligado é muito pequeno, Uhum. certo? Então, às vezes, o que que acontece? Eu coloco 10% e entra naquela condição que eu falei antes. A válvula nem abre, Sim. entendeu? E daí o que que acontece? Você precisa trabalhar com 15, 20, 25% para a válvula começar a abrir. Você Sim. entendeu? E quando ela começa a abrir, você já está com 50%. E daí você já Aham. tem uma puta de uma vazão. Você Você entendeu? não tem um controle fino mesmo, né? Você não tem um controle Não, fino. você diminui muito o seu range de controle, sua faixa de controle, né? Exatamente. Você diminui muito o seu range útil. Sempre que você Uhum. aciona uma válvula por PWM, você tem o seu range ali de 0 a 100%, mas você tem um range útil. Então, às Certo. vezes você coloca 2%, ela não está funcionando. E outra, Aham. às vezes você coloca 95%, você já chegou na vazão máxima. Sim. Então, entendam, em PWM é totalmente diferente o seu range elétrico ali, que é de 0 a 100%, do seu range útil. Repetindo, às vezes você Uhum. coloca 10%, a válvula nem abriu. Então, se você trabalha numa frequência muito alta, você vai precisar de um duty cycle muito alto para ela começar a abrir, certo? Por isso que é importante. E outra, se você trabalha numa frequência muito baixa, o seu controle vai ficar lento. Quando você trabalha com uma frequência muito baixa, numa válvula de boost, sabe o que acontece?
com um duty cycle fixo, ou seja, eu estou acionando 20% a válvula. A Aham. pressão na membrana fica oscilando. Por quê? Porque a válvula ela está muito lenta. Entendi. Você entendeu? Então, Caramba. aquilo que o cara falou faz sentido. Que eu falei quando eu trabalhava na ProTune, o cara De falou: vinte por putz, cento cara, eu tava com uma. Abraço aí pro Albert, acabou de entrar aí, amigão meu, trabalhamos junto na ProTune. Quando a gente. O que ele fez faz sentido. Deixa eu marcar a pergunta do Matt, que ele sempre faz umas perguntas boas. O que ele fez faz sentido. Só que o que eu quero dizer é que você não pode sair variando a frequência à toa. Uhum. Cara, tem que fazer os testes. E os testes, como eu falei, eu dei um exemplo que não é um teste tão simples de se fazer, entendeu? E eu só fui entender esse lance aí mesmo quando eu fiz esse teste. Então, importante, que nem a gente falou na live de ontem, você precisa entender o seu sistema. Entender Naquele o dia eu falei, cara, conjunto, né? como que eu vou testar esse negócio? E eu falei, meu, é isso aí, cara. Eu vou variar do cycle, vou variar a frequência e eu vou medir o que eu quero. O que eu quero é variar a pressão na minha Aham. wastegate. Eu tenho o Excel aqui, eu fiquei um dia inteiro fazendo isso aí. E daí, Caramba. com isso, eu escolhia a frequência ideal para cada válvula, certo? Então, eu pegava uma válvula, colocava ela com 14 volts e fazia todos os testes de frequência e, e eu escolhia, e daí eu passava para o pessoal da ProTune, eles já deixavam. A minha ideia era o quê? Que o cara selecionasse no software a válvula que ele estava usando e já Já vinha tem ali o preset, né? a frequência e já falava, ó, o range útil dessa válvula é de 20 a 85% para essa frequência. Então, Uhum. assim, o que eu quero passar para a galera? Né? Ao invés de, cara, muitos cursos, muitos professores, muitos profissionais, os caras se preocupam em ficar passando número, conta, fórmula. Cara, Vendendo não é, receita, né? não é por aí que você vai entender, entendeu? Tem muita gente mesmo, cara, que eu conheço, que eu converso, que são engenheiros, o cara tem diploma, o cara sabe o que é frequência, sabe o que é período, sabe o que é PWM, sabe o que é duty cycle, mas não entendeu esses conceitos até hoje que eu falei aqui. Sim. Então, o mais importante, pessoal, é você entender realmente o fundamento. O que eu quero que todo mundo saia dessa live aqui entendendo, cara, a frequência ideal está relacionado com o dispositivo que você vai acionar. E se ela for muito lenta, vai ficar lento o controle. Lembra do exemplo da ventoinha, ligando 3 segundos, ligando 3 segundos. Ou se a frequência for muito alta, o negócio não vai nem ligar. Ele só vai ligar, sabe quando? Quando você colocar ela quase próximo de 100% e já vai ser quase na velocidade máxima. Aham. Então, você tem que ter. Então, aí eu já dei um exemplo de como você descobrir a frequência ideal, né? De uma ventoinha. Você vai testando. De uma ventoinha é meio fácil, né? Você vai testando a frequência, vai testando os cycles de uma maneira que você ache um range legal que varia a velocidade. Se você colocar uma frequência muito alta, você coloca 20%, ela não liga. Você coloca 70%, já ligou com tudo. Você coloca uma frequência muito baixa, vai acontecer aquilo que eu já expliquei. Vamos ver aqui o que o Matt falou. Existe algum tipo de válvula que precisa de uma frequência variável, tipo menor frequência em baixa porcentagem? Existe. Ai, agora eu não lembro, cara. Eu não lembro porque eu nunca trabalhei com isso, mas eu já vi algum. Vamos ver se a galera sabe, se alguém sabe aí, mas eu já ouvi dizer que tem sim acionamentos com frequência que se varia a frequência. Lembrei. O que eu lembrei, na verdade, não é bem um acionamento, tá? Eu já vi sensores que, se eu não me engano, era o sensor de field composition, que seria para você medir de fato você tem uma aplicação flex e você quer saber a composição do seu combustível, tem sensores que eles mandam
um sinal daí de frequência, e essa frequência está relacionada com a composição do combustível ou a temperatura do combustível. Eu não me lembro. Lembro que era um sensor que ele era híbrido. Ele media fuel composition e fuel temperature. Agora, eu também lembro de ver um acionamento que tinha frequência variável. É lógico, né? Um acionamento com frequência variável é um injetor de combustível, perfeito? Um injetor de combustível, ele tem um acionamento de frequência variável. Por quê? Porque o seu tempo ligado e desligado, vamos ver se a galera sacou. Num injetor de combustível, o que é tempo ligado mais desligado? Vamos ver se alguém responde isso aí. Tem fuel flow, que é por frequência, bem lembrado, ó, o que o Albert falou, que daí é um sensor que funciona, que é basicamente uma rodinha fônica lá que faz um sinal de frequência, muito usados em aviação. Perguntaram aí como descobrir o dead time do bico. Certo. Mas ninguém sacou o que é o tempo ligado mais desligado do injetor? Você sacou, Vitor? O que é? O quê? Eu falei que o cálculo do duty cycle, né, a gente faz Sim. tempo ligado dividido pelo tempo da válvula ligado mais desligado. Sim. Num bico injetor, o que seria o tempo ligado mais desligado? Tempo ligado mais desligado é o tempo de injeção efetivo mais o dead time, né? Não, não é. O duty cycle do injetor é definido pelo tempo de ciclo, certo? Ah, tá. Sim. Então, o tempo do ciclo Sim. seria o Que é tempo o do on mais off. tempo que varia de acordo com a rotação, né? Se você tem uma rotação menor, você tem mais tempo de ciclo, a rotação vai aumentando, a sua janela vai diminuindo, né? Exatamente. Então, para responder o Matt, existe algum tipo de válvula que precisa de uma frequência variável, tipo menor frequência em baixas porcentagens e alta frequência? Então, assim, ó, se você for avaliar por esse lance de frequência, um bico injetor é isso aí. Então, se você também, por exemplo, agora que eu lembrei, se você for fazer um acionamento de um bico suplementar e você não tem uma saída de injetor mesmo, você tem que fazer um acionamento aí com frequência variável, né? Fisicamente é a mesma coisa, Certo. beleza? Então, assim, Beleza. galera, eu acho que a ideia da live eu espero que tenha sido atingida. Foi O lance cumprida, né? era a gente mostrar exatamente o que é PWM, por que ele existe, relembrando que tem essa relação com a frequência que é muito importante. Outra coisa que a galera tem que entender é por que existe PWM. Então a gente falou de PWM para a gente diminuir a velocidade máxima de uma ventoinha, a gente falou de PWM para a gente variar a pressão da wastegate usando uma solenoide. A gente também falou ali no exemplo do Crespo, da AWS, do exemplo de pressão de combustível. Então, você tem uma, uma, uma bomba de combustível que tem uma vazão variável em função do PWM. Tem um outro detalhe, uma outra aplicação muito massa, que é de boost control, mas aí não é válvula de boost. São as wastegates eletrônicas. Perfeito? Isso aí é Tem legal. É legal pra bem caramba. recente, né? Mas Exatamente. é bem Então legal. você consegue abrir e fechar a válvula eletronicamente. E daí também é um acionamento tipo PWM. O pessoal pediu para mostrar o software da Motec. É isso que eu ia falar agora, só pra gente fechar. Eu acho que dá Você bom falou que para ia mostrar a concluir configuração aí da bomba d'água, né? isso aí. Deixa eu ver se eu vou habilitar aqui para a galera ver. Ó, o Então, Marconi fez uma pergunta aqui, mesmo sendo bico saturado, o pH ajudaria? Será que é o. eu entendi a pergunta dele. Assim, ó,
Nas ECUs da Motec, a gente consegue acionar diretamente os bicos pick and hold, certo? Ah, certo. Pick and Então, hold. o que ele quer saber é o seguinte: eu estou usando o bico saturado. Se eu Uhum. usar uma saída para pick and hold ajuda, não vai mudar nada. Mas eu recomendo você fazer isso, porque se no futuro você precisar trocar de bico e pôr pick and hold, tá A sua beleza, saída já entendeu? suporta, né? A sua saída já suporta. Então não tem problema nenhum você ligar um bico saturado numa saída pick and hold. Eu recomendo, tá? Eu realmente recomendo. Agora olha só, eu vou mostrar aqui pra galera como que Ó, é. O Rafa Hum, perguntou sobre o que seria P&D. Tem a live de ontem aí que a gente fez sobre P&D, que a gente vai disponibilizar em breve. Se você quiser assistir aí, tá bem legal. exatamente. A live de ontem. Então, Rafa, a live de ontem, cara, a gente falou 2 horas e meia sobre P&D. Provavelmente a gente vai ver se a gravação deu tudo certo, daí a gente vai liberar no nosso canal do YouTube. Mas basicamente, para responder, é uma das maneiras de você fazer um sistema em malha fechada, beleza? Uhum. Ontem a live foi massa, hein? Não Foi, perca esse conteúdo aí. Se, foi se ela foi legal. gravada, eu não sei, tem que ver lá se o Guilherme conseguiu gravar, mas, putz, foi animal. Então, para fechar a live, galera, vamos mostrar aí um acionamento, como que a gente configuraria uma bomba aí por PWM. Aqui, ó. Então, eu tô com coolant pump aqui. Isso aqui é bomba d'água, tá? Eu vou selecionar qual saída ela tá ligada. Uma saída half bridge. Certo. E daí já abriu as configurações que eu tenho. Beleza? Primeira coisa aqui, ó. Tem a frequência, tá? Que a gente vai selecionar. Então, aqui a Motec passa, ó. Você pode acionar de até 20 kHz, ou seja, 20.000 Hz. Como que eu sei Uhum. qual frequência? Já explicamos nessa live. Você vai configurar seguindo os testes que a gente falou. Beleza? E aqui a gente tem o Duty Cycle. Beleza? Tá aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Opa. Tá dando Não para tô ver te agora? ouvindo, Roberto. Aí, beleza. Tá dando Tá pra dando para ver. ver agora? Sim. Galera, vocês estão conseguindo ver certinho aí ou não? Tá beleza. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou gerar uma tabela aqui, por exemplo, 20 em 20, beleza? De 25 em 25. Fechou. Daí eu gerei uma tabela aqui, ó, de duty cycle. Então, por exemplo, eu falo, ó, a 50 graus eu quero ligar ela com 30% e a partir de 75 graus eu vou ligar ela com 100%. Fechou? Então aqui eu mantenho 100%. Esse é um exemplo aonde eu vou ligar a minha bomba com 30% a 50 graus Celsius. Ah, precisa ser a 50? Não, isso aqui eu dei um exemplo genérico, certo? A gente poderia fazer algo tipo, vamos ligar ela a 75, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos ligar ela a 70, vamos passar de 75 para 80 e vamos pôr um 90 aqui, beleza? Show de bola. O que a gente Certo. faz? A gente pode ligar aqui com 30% aqui e com 90 colocar 100%. Daqui para cá eu Uhum. vou interpolar aqui, ó. Fechou, certo? Se eu quiser, eu posso colocar 80% aqui Beleza. e fazer um acionamento que não é linear. Então, esse aqui é um exemplo de bomba d'água, beleza? O legal da bomba d'água é que a gente pode, por exemplo, fazer um engine trip time. Então, depois que o motor foi desligado, você pode deixar a bomba d'água ligada por um determinado tempo. Você Ah, bacana. pode fazer testes, testar aqui a bomba, certo?
para ver se a elétrica está toda funcionando ou não. Certo. Você tem um hold, que seria para você manter ela por tantos segundos depois que você desliga o motor, enfim. Mas esse é um Aham. exemplo de como você configurar uma saída para PWM. Você vai lá, seleciona a frequência Só ver se. e daí você seleciona diferentes percentuais de acionamento, de ciclo ativo, em função do que você quer controlar. No nosso caso, a gente quer reduzir, Ver se controlar a temperatura do motor e a gente vai modular a bomba, que daí, nesse muito caso, é uma legal isso aí. bomba da água elétrica. Perfeito? Muito massa. Beleza. Só ver se Beleza, não tem galera? mais perguntas aqui. É, olha que legal, o pessoal do DFT Education aí assistindo nossa live, muito bacana. Massa. Forte abraço aí pro Christian. Bacana. Tem uma pergunta aqui, peraí que eu perdi. Ah, essa é legal. Ó. Se o bico for de alta impedância, você poderia usar o pick and hold. Eu acho que ele quis dizer que assim, se você está usando um bico de alta impedância, você pode mandar a corrente de pico para ele abrir mais rápido? Não, né? Na verdade, é o seguinte, Você vai acabar a forçando, gente, né? a gente tem que entender que a gente não a saída da ICU ela não faz controle da corrente diretamente. Como que ela faz o controle da corrente? Alterando a tensão, certo? Então, o que ela faz no pick and hold? O pique, ela coloca VBAT no injetor. Não tem como Aham. colocar mais do que VBAT. Sim. Então, não existe como, não tem como você dar um pique no injetor saturado de alta impedância, porque o que você faz com ele é o que a saída faz com o injetor pick and hold para dar o pique, coloca VBAT. O que ela faz, na verdade, é o tempo de pique e como ela modula o hold, né? Que daí ela faz um PWM para baixar a corrente e manter o injetor aberto, né? Então não tem como se dar um pique num injetor saturado, porque o pique só acontece porque a impedância do injetor é baixa. E daí quando você Beleza. coloca o debate, você tem uma corrente alta. Muito interessante isso aí. Bacana. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham Beleza. curtido. Então, repito, queria agradecer todo mundo que ficou aí por 1 hora e meia ouvindo aí dois caras feios falar, né, meu? Pô, obrigado aí por todo mundo tá até o final. Ficar aqui 1 hora e meia é sinal que vocês realmente querem aprender e ouvir injeção eletrônica de um jeito diferente, que eu acho que é essa a nossa proposta, que nem a gente sempre fala, a gente não está aqui para fazer propaganda, a gente não está aqui para ficar falando dos nossos serviços, a gente não está aqui para ficar puxando sardinha da Motec, a gente está aqui para falar de verdade sobre assuntos técnicos que envolvem injeções eletrônicas programáveis, certo? Essa é assim, a grande paixão profissional minha é calibração de motores, é o que eu me dedico, acho que nos últimos, estamos em 2020, nos últimos 11 anos da minha vida eu estudo todo santo dia, se eu não estou estudando isso, eu estou trabalhando com isso, é um negócio que me motiva demais e com esse lance de redes sociais, eu percebi que tem muita gente que compartilha essa paixão, que curte calibração, acha massa. E quem curte mesmo fazer as coisas bem feitas, curte essa área, meu, siga a gente, vocês vão aprender. Espero que vocês consigam aprender com a gente, né? Se a gente conseguir ensinar alguma coisa, a gente está aprendendo muito também com vocês nessas Com lives. certeza. E se você ficou até agora, tem essas 43 pessoas, eu quero só fazer um pedido. Só um pedido para vocês. Eu vou fazer um post agora no Instagram. E eu só vou perguntar ali o que vocês acharam dessa live. Então, meu, manda o seu comentário lá. É muito importante pra gente, certo? A gente acredita que, meu, ao invés de ter 40 pessoas nessa live, tinha que ter 400, cara. Certo? Tem muita gente no Brasil que curte essa área, cara, e eventualmente não nos conhece, não sabe que a gente está fazendo live. Cara, tem 1 milhão de lives acontecendo, então nos ajuda a compartilhar isso aí. Comenta nesse post que eu vou fazer agora, compartilha esse post, curte, marca as pessoas que você acha que devia estar
recebendo esse conteúdo. E agora eu vou falar um negócio muito importante, que eu sei que acontece, tá? Eu sei que acontece porque 2 pessoas já me falaram isso. Tem pessoas que não querem compartilhar porque tem medo do outro assistir a mesma aula e não sei o que. Galera, não pensa assim, meu. Se a gente pensasse assim, a gente não ia estar compartilhando isso aqui. A gente realmente fala de coisas que ninguém fala. Não, a gente não fala de coisas que a galera fala por aí. Então, não guarda isso para você. Compartilha isso, porque a gente está compartilhando, cara. Vamos compartilhar isso aí, vamos passar para a galera. Vamos atingir mais pessoas, vamos atingir mais Quem pessoas. divide multiplica, né? Exatamente. Eu vou contar uma história muito rápida. Eu falo por mim. Eu morria de medo que olhassem os mapas que eu fazia quando eu comecei a trabalhar com Motec. Escondia coisa, não falava. Às vezes os caras faziam uma pergunta para mim. Eu não sou um cara de mentir, eu não sei mentir, mas eu enrolava e não sei o que e não falava. Até o dia que eu tive que passar a senha do mapa, porque a gente tive 3 corridas no mesmo final de semana. E eu aprendi aquele dia, graças a Deus, aquele dia mudou minha vida, que quando você compartilha conhecimento de verdade, cara, ao invés de você criar concorrentes, você cria parceiros. E é por isso que a gente compartilha, cara. A gente compartilha porque a gente acredita que tem gente que quer aprender. A gente sabe como foi difícil começar nessa área. Não tem muita documentação, não tem curso que fala sobre esses assuntos. Você vai procurar, acha fora do Brasil. Daí você conversar com um cara fora do Brasil tem suas dificuldades de falar em outra língua, pagar em dólar, de você entrar em contato por conta de fuso horário diferente, certo? E a gente teve uma proposta diferente desde o início. Então a gente usa esses exemplos da Motec por quê? Porque quando a gente olha no software da Motec, a gente consegue entender muito bem como funciona o motor. Olha os exemplos que a gente deu ontem da temperatura do ar, que o Jones falou lá, eu achei muito massa, cara. Era um negócio assim que envolve muito conhecimento que eu só aprendi por conta da Motec. E por que a gente não vai compartilhar isso? A pergunta do Jones foi, dá para usar a lei dos gases para fazer compensação por temperatura de emissão? E na live de ontem eu mostrei um exemplo que seria, desculpem a palavra, uma puta cagada fazer isso, certo? E todo mundo entendeu. Então, cara, a gente tá com a missão de realmente compartilhar conhecimento, cara. E eu até hoje não teve uma pessoa que fez uma pergunta, seja em live, cara, tô falando de live gratuita, eu não tô falando nem de curso, hein? Que não fizesse uma pergunta que a gente se recusasse a responder. Inclusive, na semana da calibração, a gente passou um mapa que tinha uma senha e eu, para manter a palavra, passei a maldita senha no grupo do Telegram, cara. Eu nem acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Por quê? Porque a gente sabe da dificuldade de aprender isso e a gente sabe, cara, que isso vai gerar parcerias. A gente já fez parceria com o Marconi de Brasília, da NC Chicotes, que fez curso de chicote, curso de calibração, está fazendo 2 projetos com o Motec. A gente já fez, para citar rapidamente, parcerias com o Eduardo Poço, que a gente está fazendo um jet. Jet ski muito massa. Um jet ski massa pra caramba. Cara, eu tô louco para comprar um jet para mim, cara. Tô louco. Muito da hora. O jet do cara é animal, cara. O jet do cara é animal e logo a gente vai criar aí uns conteúdos com esse jet. Então, por que a gente faz isso? Teve o Gustavo, que é nosso aluno, eu até mandei no Telegram. O cara falou assim, cara, por que vocês falam isso aí, cara? Ninguém nunca falou desse jeito sobre injeção eletrônica programável, cara. Porque vocês não fazem para vender. A gente não vende Motec aqui. A gente faz por quê? Porque a gente acredita que ensinando de verdade, a gente vai abrir parcerias. E a gente vai ganhar e o cara também vai ganhar. Então, essa é a nossa filosofia. Então, galera, só peço uma coisa. Nos ajude a compartilhar isso aqui, por favor. Que se vocês fizerem a parte de vocês, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer a nossa. Continuando. O que a gente... Porque, cara, quer que eu fale a verdade? O conhecimento não tem fim, cara, de quantidade de coisa de calibração que dá para abordar. Não tô falando que o nosso conhecimento não tem fim, não é isso.
é que, cara, tem tanta coisa nesse mundo de injeção eletrônica programável, calibração de motores. Por isso que a live de ontem deu 2 horas e meia e a gente não falou nem 5% de P&D. Porque quando você entrega, cara, tem muita coisa para entregar. Então, para finalizar a live, eu vou fazer um post agora com a foto dessa live. Se você curtiu, deixe seu comentário. Marca seu amigo que vai curtir isso aí também. Aqui tem 41 pessoas. Na outra live tem que ter 80, cara. Marca pelo menos 2, vai, pra gente ter uma margem de erro aí e a gente conseguir ter 80 caras olhando. Para na outra live ter 160. Para na outra live ter 320, cara. Porque tem muita gente que precisa desse conteúdo. Beleza, galera? Só temos a agradecer a vocês. Muito obrigado de novo por estarem até a tarde com a gente aí. Ajuda a gente com o post aí que vamos mandar agora. Valeu, Vitor. Obrigado de Valeu, novo. Roberto. Valeu aí, galera. Valeu, galera. Abraço. Até Falou. mais.